O pâncreas é uma glândula mista e sua maior parte é destinada à função exócrina. De 98 a 99% do tecido pancreático é formado por células glandulares exócrinas que produzem o suco pancreático. O pâncreas é um órgão glandular, portanto, ele é formado basicamente por tecido epitelial glandular. Ele possui ácidos pancreáticos que se comunicam com ductos que vão conduzir o material ao duodeno. Ele possui o ducto principal e também o ducto acessório, que também pode ser chamado de ducto de Santorini. O ducto principal se comunica no duodeno e ele vai receber o suco pancreático proveniente da porção superior do pâncreas, que é conduzido pelo ducto acessório. O ducto produz a fração líquida do suco pancreático, que é formado por água, íons e bicarbonato. E esse bicarbonato, ele é importante para deixar o pH levemente alcalino para auxiliar na ação das enzimas. E as células acinares produzem as enzimas, que é a tripsina, que digere proteína, a lipase, que digere os lipídios, e a amilase, que digere os amidos. E temos ainda dois hormônios digestivos importantes, que é a secretina e a colecistocinina. A secretina tem um papel principal nas células que compõem os ductos do ácido para aumentar o pH. E a colecistocinina estimula as células acinares a produzirem as enzimas. E temos também a acetilcolina, que ela estimula tanto o ducto quanto as células acinares. E é a secretina e a colecistocinina que vão sinalizar tanto para o pâncreas como para a vesícula biliar lançarem o suco pancreático no duodeno. Pancreatite. Quando a inflamação do pâncreas ocorre de modo súbito, ou seja, agudamente, estamos diante de uma pancreatite aguda. Quando a inflamação é recorrente e há sinais de lesões persistentes do pâncreas, chamamos de pancreatite crônica. Agora eu vou falar sobre a pancreatite aguda. As enzimas digestivas produzidas no pâncreas só se tornam ativas após chegarem ao duodeno. A pancreatite ocorre quando por algum motivo essas enzimas se ativam quando ainda estão dentro do pâncreas, fazendo com que o mesmo comece a ser digerido. Em mais de 75% dos casos, a pancreatite aguda ocorre por abuso de bebidas alcoólicas ou por uma pedra da vesícula, que fica presa na saída do ducto pancreático, impedindo a drenagem das enzimas para o duodeno. Outras causas menos comuns da pancreatite aguda incluem os traumas abdominais e as drogas. Sintomas. O sintoma universal da pancreatite aguda é a dor abdominal. A dor costuma vir acompanhada de náuseas e vômitos em 90% dos casos e pode chegar a ser tão intensa que o paciente rapidamente procura atendimento médico. Diagnóstico. O diagnóstico da pancreatite costuma ser feito com a dosagem sanguínea de duas enzimas pancreáticas, que se encontram muito elevadas nos casos de inflamação do pâncreas, que são a amilase e a lipase. Pancreatite crônica. Se o quadro de pancreatite aguda for muito extenso ou se o paciente apresenta repetidos episódios de pancreatite aguda, essa inflamação intensa e repetida pode causar lesão irreversível no tecido pancreático, levando ao que chamamos de pancreatite crônica. A principal causa de pancreatite crônica é o consumo exagerado e prolongado de álcool. Porém, qualquer situação que imponha quadros repetidos de pancreatite aguda pode levar à lesão permanente do pâncreas. Sintomas. Assim como na pancreatite aguda, o principal sintoma da pancreatite crônica é a dor abdominal. Na doença crônica, a dor é recorrente e não desaparece após alguns dias. Conforme a doença progride, como a lesão permanente no tecido do pâncreas, começa a diminuir progressivamente a sua capacidade de produzir as enzimas responsáveis pela digestão dos alimentos.
Com isso, mesmo que a dor não impeça a alimentação, o paciente não consegue digerir o alimento para poder absorvê-lo, acabando por emagrecer do mesmo jeito. Quando mais de 90% do tecido pancreático encontra-se lesionado, o paciente perde completamente a capacidade de absorver as gorduras da dieta, surgindo um quadro de diarreia gordurosa. Em geral, não há cura para pancreatite crônica. Como já referido, o tratamento visa dar qualidade de vida ao paciente. O pâncreas exócrino libera suas enzimas digestivas através de um ducto principal, que se conecta ao intestino delgado. Entre as enzimas produzidas pelo pâncreas exócrino estão a amilase, tripsina e lipase. Essas enzimas produzidas pelo pâncreas exócrino são liberadas na luz intestinal, onde atuam na quebra das moléculas grandes dos alimentos em moléculas menores, que podem ser absorvidas e aproveitadas pelo organismo. A sua deficiência ou mau funcionamento pode levar a problemas de digestão e absorção, como a pancreatite e a má digestão de gorduras. Bom, e uma outra doença que acomete o pâncreas é a fibrose cística. Fibrose cística, também conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose, é uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Um gene defeituoso e a proteína produzida por ele fazem que o corpo produza muco de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. Esse muco também pode bloquear o trato digestório e o pâncreas, o que impede que enzimas digestivas cheguem ao intestino. O corpo precisa dessas enzimas para digerir e aproveitar os nutrientes dos alimentos, essencial para o desenvolvimento e saúde do ser humano. Pessoas com fibrose cística frequentemente precisam repor essas enzimas através de medicamentos tomando junto às refeições, como forma de auxílio na digestão e nutrição apropriada. Bom, os sintomas da fibrose cística e sua gravidade são diferentes para cada pessoa. Pesquisas recentes mostram que parte dos sintomas está baseado no tipo de defeito gênico ou mutação que o gene tem. Quando a pessoa com a fibrose cística também tem problemas pancreáticos, torna-se ainda mais difícil absorver as gorduras e nutrientes necessários para o crescimento, gerando sintomas como diarreia e dificuldade para ganhar peso e estatura. E o tratamento para a fibrose cística deve ter um acompanhamento médico especializado e varia de acordo com a gravidade da doença e com a forma como ela se manifesta. Porém, a maioria dos tratamentos é projetada para tratar problemas digestivos e para a limpeza dos pulmões. E nesse tratamento é feita a ingestão de enzimas digestivas para alimentação, suporte nutricional, medicamentos broncodilatadores, antibióticos e anti-inflamatórios, fisioterapia respiratória, atividades físicas e acompanhamento multidisciplinar frequentemente. Câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas pode se originar na cabeça, no corpo ou na cauda do órgão. Ao crescer, penetra o tecido pancreático até chegar à cápsula que reveste o órgão e a gordura ao seu redor. A partir dessa fase, vai invadir estruturas vizinhas e linfonodos. De início, são comprometidos linfonodos, situados nas imediações do pâncreas. Em seguida, os linfonodos abdominais mais distantes. Com a progressão, as células malignas se disseminam principalmente para o fígado e o peritônio, provocando acúmulo de líquido na cavidade abdominal, ascite. Os pulmões e a pleura também podem ser atingidos. O crescimento costuma ser rápido. No momento do diagnóstico, somente 20 a 30% dos pacientes apresentam tumor ainda restrito ao pâncreas. Adenocarcinoma é o tipo mais comum e mais agressivo, responsável por mais de 90% dos casos. Origina-se nas células glandulares exócrinas do pâncreas e guarda relação de causa e efeito com o tabagismo. Existem algumas variantes dos adenocarcinomas pancreáticos: o carcinoma adenocasmoso, o carcinoma acinar, o de células em anel de Sinet,
o de células claras e o carcinoma mucinoso. Sintomas: dor lombar. É um dos sintomas mais comuns, presente em mais de 75% dos casos. Geralmente começa na região lombar e se radia para a parte posterior do abdômen, podendo chegar também à parte anterior. Coloração amarelada dos olhos e da pele. Diabetes mellitus. O câncer de pâncreas pode levar ao desenvolvimento do diabetes por afetar a produção da insulina. Pode ser a manifestação inicial dos tumores malignos do pâncreas, presente em mais de 1/3 dos pacientes. Sintomas da doença metastáticas. Além da perda de peso e queda do estado geral, podem surgir aumento do volume abdominal, diminuição do volume urinário, inchaço nos membros inferiores, dor e desconforto abdominal, falta de ar e tosse e dores ósseas. O pâncreas exócrino é responsável pela produção de enzimas digestivas que auxiliam na digestão de alimentos. Ele é composto por células acinares que secretam as enzimas digestivas e ductos que transportam essas enzimas até o intestino delgado. Foi destacado também que doenças como pancreatite e o câncer de pâncreas podem afetar a função exócrina do órgão. Em resumo, o pâncreas exócrino desempenha um papel essencial na digestão, sendo importante para o bom funcionamento do sistema digestivo.